Então, gente, boa tarde. Estou começando agora a gravação da aula, né? Como a gente já tinha estabelecido desde o início, todas as aulas serão gravadas, né? Então, se você está aqui participando, está aqui presente na aula, né? Você sabe que essa aula está sendo gravada, né? Então, a gente está hoje na aula 20, que é a nossa última aula desse curso, que foi financiado pela Lei Aldir Blanc, né? Foi um projeto de, de, de formação de novos de quadrinistas, né, de artistas. E estamos aqui no nosso último encontro, né, e hoje nós temos três temáticas. Nós vamos falar de processo de trabalho, nós vamos falar de trabalhando com gráficas e de redes sociais. Então, vamos começar então, né? Deixa eu só verificar aqui. Beleza. Então, para começar, vamos falar sobre processos de trabalho, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente pensar sobre isso é o que seriam processos, né? Processo é uma palavra que tem muitas conotações, dependendo do contexto, né? Mas aqui a gente precisa lembrar de quando a gente falou sobre projetos, né? Sobre planejamento de projetos. Nós especificamos que os projetos sempre têm uma execução específica, né? Então tem uma data de execução, existe uma coisa que está sendo gerada, um produto novo, né? Alguma coisa que está sendo criada para esse projeto. Esse projeto tem essa função de criar essa coisa. E existe essa data específica, ou seja, ele é executado uma vez, né? Agora, quando a gente pensa nos processos, a gente já está pensando quase que no sentido oposto, assim. Então, uma maneira de a gente definir o que é um processo são atividades executadas de maneira ordenada, interrelacionada e orientada para resultados. Ou seja, são atividades que funcionam em uma certa ordem, né? Então, assim, existem processos em uma ordem e também por isso, né, eles estão relacionados, ou seja, um processo influencia o outro, né? Às vezes os processos podem acontecer ao mesmo tempo, uma coisa pode diretamente, né, afetar a outra, mas de qualquer maneira todos esses processos, né, que fazem parte dessa mesma lógica, né, estão orientados a trazer resultados. Então, a gente pode falar que para a gente executar um projeto, por exemplo, a gente precisa desses processos, né? Então, aí a gente pode inclusive ter um projeto com o intuito de formular os processos, por exemplo. Mas a partir do momento que a gente definiu esse processo, eles podem ser repetidos, né? Essa é talvez uma das principais diferenças entre o que seria um projeto e o que seria um processo. A ideia de que o processo ele é pensado para que você possa continuar fazendo ele, né? Você possa estabelecer uma lógica e ir repetindo ela de uma maneira bem semelhante, né? Ou pelo menos com um certo nível de, de semelhança, né? Para que você tenha resultados parecidos a cada vez que você execute esse processo, né? Então, vamos explicar um pouquinho melhor assim para a gente entender, né? Quando eu coloco ali que o processo são atividades, né? A gente precisa também ter essa distinção entre o que seria uma atividade e o que seria uma tarefa. Isso é um pouco subjetivo, né, da gente definir exatamente o que seria, mas assim, de uma maneira mais geral, a gente pode falar que as atividades são um conjunto de tarefas, né? Então, então assim, se eu tenho, por exemplo, dentro do meu projeto, né, do meu da execução do quadrinho, a gente pensou que precisa ter a escrita do roteiro, precisa ter a ilustração, precisa ter a cor, precisa ter o balão. Então são todas assim, atividades, né, mais gerais. Mas quando eu vou pensar assim, aí, na ilustração, o que eu preciso fazer? Bom, então eu tenho a parte que eu faço o rascunho. Bom, tem a parte que eu finalizo. Tem a parte que eu finalizo com a outra caneta. Tem a parte que eu finalizo com o pincel e não com a caneta. Então, assim, são atividades mais específicas dentro dessa atividade, né? E aí a gente já entra no que seriam as tarefas. Então, dentro de uma atividade
existem várias tarefas que precisam ser executadas. Algumas delas, inclusive, têm ordem, né? Assim, você não pode, é, por exemplo, assim, pensar em fazer a arte final do seu quadrinho se você não fez o rascunho ainda, né? A menos que você não vá fazer o rascunho, mas aí a gente não está considerando isso nesse exemplo, né? Se você vai ter um rascunho e depois vai finalizar esse desenho, existe uma ordem, né? Uma sequência de fatos e a gente já está pensando até na questão dos processos como tarefas, como atividades ordenadas, né? Então, assim, é importante a gente pensar que se existem várias atividades que precisam acontecer numa certa ordem, essas atividades também precisam de outras microatividades que precisam ser executadas. Então, a gente pode separar todas as atividades em tarefas menores que ajudam a gente a organizar, né, o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer isso, né? É uma coisa importante a gente pensar que a saída de um processo pode ser a entrada de outro. Então, até nesse exemplo que eu coloquei, né, assim, você não tem como, né, você não consegue fazer um rascunho depois de fazer a arte final, porque isso, isso não faz nem sentido, né, assim, se você já fez a arte final diretamente, né, sem fazer o rascunho, você não teria por que fazer o rascunho depois. Então, digamos assim, se você pulou um processo, porque dentro do seu processo, essa atividade não era necessária, né, então, por exemplo, se você se sente mais confortável já começando pelo storyboard e não fazendo a etapa especificamente do roteiro antes, né? Então a gente já pode dizer que isso foi pulado, mas de qualquer maneira, assim, dentro dessa lógica mais convencional, assim, né, a gente teria um roteiro, terminou o roteiro, eu posso fazer o storyboard, terminou o storyboard, eu posso fazer o rascunho, terminou o rascunho, eu posso fazer a arte final, terminou a arte final, eu posso adicionar a cor, se tiver, né? Terminou a cor, eu posso adicionar os balões, por exemplo. Então, assim, é importante a gente lembrar que quando a gente está pensando em processos, né, em atividades que funcionam de uma maneira relacionada, que existe uma ordem, né, muitas vezes um processo ou melhor, a saída de um processo é a entrada de outro, né? Ou seja, eu preciso que esse processo X seja terminado para que eu possa começar o processo Y. Né? Então, se existe essa conexão. Então, vamos pensar até nesse exemplo que eu coloquei aqui dessas atividades do quadrinho. Né? Assim, não teria como fazer o rascunho, ou melhor, não teria como fazer a arte final sem o rascunho. Né? Isso é uma coisa que seria obrigatória assim, por essa ordem. Mas é possível fazer o balão sem arte final. Né? Se você já tem um rascunho, já tem a posição dos elementos definido, você já poderia fazer o balão e adicionar aquilo ali. E, assim, claro que precisaria de algum tipo de avaliação no final para ver se com a arte final alguma alteração aconteceu, mas é tecnicamente possível, né? Assim, uma coisa não necessariamente implica na outra. Agora, para você poder adicionar os detalhes, por exemplo, vamos pensar assim, se você vai adicionar detalhes na ilustração, você precisa do que não é um detalhe, né? Você precisa do geral. Então, isso é importante também para a gente estabelecer qual seria a ordem das coisas que a gente está fazendo, né? Se existe alguma coisa que precisa acontecer antes, e portanto é mais importante fazer agora ou depois, né? Ah, essa noção né, qual processo é a entrada e a saída do outro é muito importante para a gente saber o que como que eu posso organizar eles no processo de trabalho mesmo, né? Então, assim, tudo isso, né, todas essas atividades de, de entender esses processos, de pensar sobre eles, de visualizar qual que é mais importante, qual que é a ordem deles, né, como fazer eles funcionarem, estabelecer processos de trabalho, diz respeito a toda essa grande área de atuação que é a gestão de projetos. Acho que fala por si só o nome, né, o trabalho de fazer a gestão dos processos de um certo trabalho e né, toda uma atividade uma atividade profissional, né? Mas assim,
como que ela, como ela funciona, né? Quais seriam as funções, né, de um gestor de projetos? Ele precisaria mapear, avaliar, melhorar, monitorar e gerir os processos, né, de um determinado projeto ou de uma determinada empresa, enfim, né, do que ele estiver fazendo. E aí, assim, a gente vê aqui, né, nessas 5 atividades, que são 5 atividades assim, muito tranquilas da gente entender qual é a necessidade, né? Então, se você precisa mapear para poder saber o que fazer, aí você precisa avaliar para verificar o que precisa ou não, e aí a função, claro, é melhorar, trazer os processos mais úteis, mais funcionais para o seu trabalho, e depois, né, monitorar e gerir para ver se os seus processos estão realmente trazendo o que eles deveriam, né? Então, assim, no final a gente percebe que a função de- da gestão de projetos, desculpa, da gestão de processos, né, é, é trazer o maior, o mais possível, né, assim, o maior resultado possível para esse projeto, essa empresa, né? Então, trazer processos mais funcionais, né, cada vez melhores. E aí algumas coisas que esse trabalho de gestão de projetos traz de benefício para... Gente, eu estou confundindo toda hora, né? De gestão de processos, né? O que esse trabalho de gestão de processos traz de benefício para o seu projeto? Para começar, a redução de desperdício. Por quê? Se você está pensando quais processos são mais importantes, o que precisa ser feito em qual ordem, você evita que alguma coisa que não precisava ser feita naquele momento seja feito, desperdiça tempo, desperdiça recurso. É, você assim, estabelecendo qual é a ordem que deveria ser feito, você pode colocar coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque elas não precisam de uma ordem, né? Então você pode colocar elas acontecendo ao mesmo tempo, então você reduz tempo, você reduz retrabalho, né? Porque se alguma coisa precisa da avaliação do outro, então você já sabe, né, você já pode fazer a organização dos processos de um jeito que o máximo possível desse trabalho foi tirado, né? E aí, com isso a gente tem um aumento da produtividade, porque assim, se os processos estão bem estabelecidos, é, se existe uma preocupação com essa redução de desperdício, a produtividade aumenta, né? Você consegue produzir mais em menos tempo, ou mais qualidade em menos tempo, ou às vezes mais e com mais qualidade, né? Em menos tempo. E também a autonomia, que eu acho que é uma coisa muito legal para a gente pensar aqui. Ah, Se você tem noção, né, vamos pensar, você é um gestor de processo, né, você estabeleceu os processos para alguns funcionários. Se essas pessoas que estão participando desse projeto têm muita noção de como esses processos devem funcionar, né, do que deve vir antes ou depois, de qual é a ordem das coisas, de como elas devem executar aquelas funções, elas não precisam ficar perguntando o tempo todo, né? Elas não precisam ficar com medo de estar fazendo alguma coisa errada, porque elas sabem exatamente o que elas têm que fazer. Então dá muito mais autonomia para as pessoas que estão participando, né? Então, assim, se você tem um projeto até pequeno, né? Ou às vezes até só com você, né? Você é o único participante desse projeto, você é o único executor desses processos. Você mesmo, assim, já pode saber, você pode ficar tranquilo enquanto você está fazendo os seus trabalhos, porque você sabe que eles estão funcionando da melhor maneira possível, né? Da melhor maneira para o seu projeto não desperdiçar recursos, né? E trazer mais produtividade que você precisa, né? E com isso a gente tem a satisfação, né? Que é o quarto ponto aí, que assim, acaba que um é relacionado ao outro, né? Sim, se a gente tem tudo isso, né? Se tá tendo uma produtividade boa, nós estamos perdendo tempo, todo mundo tá consciente da posição e da função, sem ansiedade, sem nervosismo, as pessoas ficam mais satisfeitas, né? Então, todos os participantes do seu projeto, por terem noção do processo que eles estão executando, é, ficam mais satisfeitos nesse trabalho, né? Assim, é um trabalho que é mais gratificante, até porque geralmente com o processo bem estabelecido, o projeto traz mais resultados, né? Então, assim, não vai ter aquela situação de se sentir desmotivado por ter falhado, né? Por não ter conseguido entregar o que precisava, por ter perdido o prazo, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, essa sensação né, de conseguir também faz parte dessa ideia da satisfação.
Então, e como que a gente faria isso, né? Como a gente definiria esses processos de trabalho? Como é que faria esse trabalho, né, de gestão de processo? Então, assim, a primeira coisa seria identificar os processos, ou seja, olhar para assim, as coisas que precisam ser feitas nesse projeto, né, assim, ou melhor, as coisas que são feitas nesse projeto, né, assim, o que é feito com frequência, né, quais são as partes de trabalho que precisam, né? Então, o que está sendo feito, como está sendo feito, o que precisa ser feito, aí já começa a pensar, né, em qual ordem, né, identifica esses processos. E aí depois você vai priorizar, o que assim, é o que a gente falou muito também aqui, né? Você definir quais processos são mais importantes para que esse projeto funcione, né? Então, assim, alguns processos podem até ser tirados porque eles não são relevantes, alguns processos podem ser colocados como secundários, né? Então, assim, definir o que é mais crítico para esse projeto, né? A gente já falou isso várias vezes aqui sobre essa necessidade de priorizar, né, em projetos, definir o que é prioridade, né, para que esse projeto funcione. Então a gente está estabelecendo quais processos são mais importantes. E aí, assim, mapear, né, assim, perceber como é que eles funcionam, ver onde que eles começam, onde que eles terminam e, e medir, né? Assim, a gente, bom, medir, né? Assim, ver como que o projeto traz algum tipo de resultado, né? Então, são todas coisas bem tranquilas de pensar também, né? E, bom, continuando essas funções, né? Assim, é, analisar, então, tipo assim, se você já viu quanto tempo esse trabalho, esse processo demora, quanto tempo, o que que ele produz, como ele funciona, né? Então, a gente pensa, assim, analisa ele para ver o que que tem ali e a gente redesenha ele. E aí essa é uma parte interessante, assim. Se for necessário, né, assim, se o processo não estiver funcionando, se ele estiver demorando demais, né, se ele estiver trazendo alguma dúvida, se ele não for repetível, né, assim, se não for possível fazer desse mesmo jeito outra vez, então, pode ser necessário que a gente redesenhe ele, né? Ou seja, repense como é que ele funciona. E aí, quando a gente já pensou, né, como que esses processos vão funcionar, a gente aí já vem uma parte mais prática, né, que seria de implantar e gerenciar, ou seja, explicar para as pessoas envolvidas nesse projeto, né, como que esses processos vão funcionar, como que eles devem funcionar e com frequência é até bom a gente escrever, né, assim, deixar bem definido assim, por etapas mesmo, né, por processos, como fazer. E aí, depois que ele já está sendo implantado, a gente vai gerenciar para ter certeza de que eles estão realmente funcionando, né? Se eles realmente estão trazendo o resultado que a gente espera. Só um segundo. Então, ah, gerenciar sempre acaba sendo uma etapa importante, né, desse tipo de trabalho. Assim, depois que você definiu o que precisa ser feito e começou a fazer, a gente sempre precisa ficar avaliando de novo, né, se está realmente funcionando, se as pessoas entenderam como é que né, porque pode ser um pouco confuso, né, e pode até ser que existe alguma informação que a gente não percebeu naquele momento é, que a gente não percebeu no momento de redesenhar, né, que agora que a gente está vendo ele sendo executado, a gente percebe que existe uma outra demanda que precisa ser é, assim, tida em consideração para que a gente possa redesenhar de novo, né? E uma coisa muito importante para a gente pensar quando a gente está olhando para um processo, né, e pensando como é que ele pode funcionar, são esses dois fatores. Os objetivos do processo. É o primeiro, né? Assim, o que seria, né? Assim, para que esse processo serve? Então, assim, quando a gente está tentando ver para que eu estou fazendo, assim, como que aquele processo pode funcionar melhor, é muito importante que a gente olhe para que esse processo serve, né? Por que a gente está fazendo isso? Qual que é a necessidade desse processo? Então, isso vai definir muitos da visão que a gente vai ter desse processo, né? Se ele é mais importante ou não,
qual que é a ordem dele, né? E também, assim, o quão relevante é ele existir dessa maneira, né? Então assim, é possível a gente pensar que eu posso fazer para o meu roteiro ficar mais fácil, né? Eu vou mandar para uma outra pessoa fazer? Bom, talvez, né? A gente está pensando até num escritor fantasma, mas esse é o objetivo, né, dessa sua parte, então talvez essa não seja a melhor sugestão, né, a melhor solução para esse processo. E a segunda questão são os fatores críticos de sucesso, que seria essa definição do que é, ah, o que seria uma medida para saber que esse processo deu certo, né? A gente falou sobre isso várias vezes também aqui, né? Que saber ter alguma maneira de quantificar esse resultado é muito necessário para a gente ter uma noção se o resultado foi esperado ou não, né? Então, assim, os fatores críticos de sucesso seriam esses fatores que mostram para quem executou o trabalho se aquele trabalho deu certo, né? E também para quem está avaliando o trabalho, né? Então, assim, a importância desse ponto, né, dos fatores críticos de sucesso, é a gente ter uma noção se esse redesenho, esse processo que a gente está fazendo serve, né? Se ele está funcionando, porque assim, às vezes as pessoas podem não estar conseguindo entregar a função dele, né? Então, como é que eu vou saber que isso deu certo, né? Sim, são duas coisas que se relacionam, né? O objetivo do processo e como que eu avalio se ele deu certo, né? São coisas que são próximas porque eu sei que ele deu certo porque ele cumpriu o objetivo, né? Mas precisa existir alguma maneira da gente ter certeza de que ele funcionou. É, então, assim, eu imagino que nesse momento, né, que a gente já está aqui no último dia do curso ah, e todo mundo, né, já está na reta final do seu quadrinho, é, eu imagino que vocês já consigam perceber com muito mais clareza, né, quais são os seus processos, né? Então, assim, isso aqui que a gente falou sobre os processos de trabalho são talvez de uma escala maior, né? Pensando numa grande empresa, de uma grande gestão de processos mesmo, né? Mas assim, quando a gente está fazendo o nosso trabalho, a gente começa a perceber que existem etapas, né, que são executadas de determinadas maneiras. E assim, se a gente está pensando em o processo como essa atividade, que existe uma ordem que é relacionada, que traz um resultado, né, e que pode ser repetida, então a gente pode pensar assim, se existe essa etapa de fazer o rascunho do quadrinho, eu posso pensar que existe essa etapa de fazer o rascunho da página 1 e aí depois o rascunho da página 2, né? Então, assim, o rascunho da página 1 é necessário para que eu tenha a ilustração da página 1. Mas o rascunho da página 2 não é necessário para que eu tenha a ilustração final da página 1. Então, assim, você pensando nesse tipo de lógica, né, assim, estabelecendo quais são as ordens do que você está fazendo, como precisa ser feito, como que você vai avaliar que isso foi feito, quais são as atividades que fazem parte, né, quais são as tarefas, na verdade, né, que fazem parte dessa atividade que é o seu processo, é, você já começa a criar um processo, bom, um processo de trabalho seu, né, que te dá mais produtividade, mais satisfação, mais autonomia, né, e se você estiver trabalhando em equipe, por estabelecer essa ordem, né, e esses processos diferentes, você pode até designar determinadas funções para pessoas diferentes, né? Então, enquanto uma pessoa está fazendo uma coisa, a outra está fazendo outra, e, e existe uma lógica, até assim, por ter estabelecido nesse processo, se duas pessoas estiverem fazendo a mesma função, né? Só que em momentos diferentes, por exemplo, se duas pessoas estiverem fazendo a arte final de páginas diferentes do seu quadrinho, por já ter estabelecido qual que é o processo, né, qual que é a lógica, como que ele deve funcionar, qual é a ordem, essas duas pessoas podem atingir um, um, um nível de qualidade muito próximo, né, e sem precisar constantemente ficar
pedindo alguma sugestão, algum auxílio, né? Porque elas já vão ter mais autonomia do que o que elas estão fazendo e o que elas podem fazer, né? Então, os processos, essa boa noção dos seus processos te ajudam, ou melhor, essa boa noção dos processos te ajuda, né? é, a, a conseguir trazer um trabalho cada vez menos estressante e cada vez mais produtivo, né? Que consiga fazer mais em menos tempo. E isso pode ser muito necessário, especialmente em momentos de prazos curtos ou de tarefas mais complexas, né? Então, se separar essa tarefa complexa em processos, né, você tem uma noção bem clara de quem deve fazer o que, quando e como, né? Que você precisar trazer alguém para sua equipe, essa pessoa também vai saber como fazer, porque esse processo já está bem estabelecido. Ah, bom, então vamos, antes de a gente entrar com o trabalhando com gráficas, esperam só um segundo para eu me hidratar. Bom, então essa parte, né, de agora, esse nosso tema agora, trabalhando com gráficas. Se você vai fazer algum tipo de produção impressa, né, se você vai fazer o seu quadrinho como livro impresso, você vai precisar, de alguma maneira, trabalhar com a lógica, pelo menos, né, de uma gráfica, talvez com a, assim como talvez com uma empresa, né, específica para imprimir o seu quadrinho, mas de qualquer maneira você vai precisar entender como que funciona essa ideia da, é, da impressão, né? Quais são as lógicas de um trabalho impresso. Então, por isso a gente está aqui para falar sobre trabalhando com gráficos, né? Assim, nesse momento, para esse curso, não é necessário que nenhum de vocês se preocupe com nada do que a gente está falando aqui, porque qualquer coisa que precisar de alguma atualização, algum pensamento desse tipo, fica por minha conta, né? Mas para qualquer outra produção que vocês queiram fazer no futuro, uma compreensão muito mais clara disso é muito importante. Então vamos começar assim, né? Como é que a gente começa a trabalhar com uma gráfica, né? É a necessidade de fazer orçamentos, né? Então, assim, um dos primeiros contatos que a gente faz com uma gráfica é um orçamento, né? É verificar quanto que ficaria esse livro que a gente está pensando. Então, assim, enquanto o livro ainda é uma ideia, né? Ele não existe ainda, ele não foi impresso. Você pode até já ter feito todas as páginas, até ilustrado todo o quadrinho, mas de qualquer maneira ele ainda não existe como um livro impresso, né? Então, é necessário que você verifique com a gráfica quanto que custaria isso, né? E é necessário fazer uma verificação de vários tópicos desse livro, né, desse projeto de livro, para que a gráfica tenha uma noção de quanto, assim, para que ela possa fazer esse orçamento, né? Para que ela saiba como que esse livro vai ficar e, portanto, quanto que ele custaria. E é muito importante também, uma dica que eu coloco aqui, é verificar com mais de uma gráfica, né? Assim, fazer uma comparação entre orçamentos para você verificar qual seria o mais interessante para você. Algumas gráficas trabalham melhor com determinados tipos de projetos e outras com outros, então fazer orçamentos variados é muito importante. Sem falar que o orçamento também é um documento que pode ser usado para caso haja alguma alteração no valor no final, você pode usar esse orçamento como uma comprovação de que, de fato, o valor que foi definido para esse projeto foi esse primeiro valor desse orçamento e não o valor final, caso tenha alguma discrepância assim, do orçamento para a execução final, né? Então também é um documento de segurança para você, né? Mas então, como fazer o orçamento, né? Assim, como é que você chega para a gráfica e pede e explica para ela, né, qual seria, como seria o seu projeto?
Então existem alguns tópicos, né? Assim, são basicamente esses 5 tópicos. Primeiramente o formato, né? Então qual é o tamanho do livro? Né? Então assim, qual é o tamanho no sentido de qual é o tamanho, as dimensões desse livro, né? Então assim, por exemplo, no nosso caso aqui, né, inicialmente o livro seria num formato A5, né, um formato bem típico de folha, né? Mas agora ele já está, a gente está com um formato um pouco maior, em 17 por 24 centímetros, né? Então essa seria a ideia de de estabelecer o formato, né? Assim, qual que é o tamanho do livro? Então você já coloca, assim, né, o livro tem essas dimensões, então uma dimensão de largura por uma dimensão de altura, né? E é muito importante lembrar também que de uma maneira, assim, para uma convenção, a primeira medida de uma medida, né, bidimensional, então se a gente está estabelecendo, por exemplo, 17 por 24 centímetros, essa primeira medida é sempre a horizontal. Então, se a gente vê 17 por 24, né, sendo 24 maior, né, então 24 é um número maior que 17. Então a gente já entende que isso é um livro na vertical. Né? Se fosse 24 por 17, a gente entenderia que a horizontal desse livro é 27 e a altura é 17. Né? Então é importante se ater a isso também, porque pode gerar alguma confusão. Né? Assim, determinados formatos são mais fáceis de explicar. Né? Por exemplo, um A4 ou A5, né? Que são papéis mais comuns. Mas é importante deixar isso claro, né? Então, assim, qual que é o tamanho que o livro vai ter, qual é o formato dele. E também, né, pensando no caso de um livro, quantas páginas ele vai ter. Então, se a gente está falando de um livro, sei lá, formato A5 com 100 páginas, então a gente, né, coloca ali. E, e, e é importante também lembrar que o número de páginas de um livro precisa ser múltiplo de 4, né, pela maneira como os livros são encadernados. Claro que assim, existem algumas alterações, né, é até possível fazer diferente e talvez varie um pouco do processo de cada gráfica, mas via de regra é bom a gente ter noção disso, né, assim, de quantas páginas né, são possíveis para o livro. E aí, o segundo tópico, então, seria a quantidade, e isso no sentido de quantidade de livros, né, assim, de produtos. Então, se eu estou fazendo o orçamento desse livro, aqui que a gente está falando, de um tamanho A5, de 100 páginas, eu quero fazer um orçamento para 500 unidades, eu quero fazer para 700 unidades, eu quero fazer para 1000 unidades, e a gente né, assim, a gráfica precisa de ter noção disso, até porque, dependendo da quantidade, o valor se altera, né? Quanto mais quantidade, mais barato tende a ficar. Né? E aí, o terceiro tópico importante, né, são as cores, e eu coloquei aqui esse, né, entre parênteses, 1 por 1 ou 1x1, mas isso é um exemplo, né? Porque assim, essa é a lógica de como a gente pensa cores dentro de uma impressão. Então, o que significaria 1 por 1? Significa que de um lado a gente tem uma cor e do outro lado a gente tem uma cor. Né? Então, assim, numa impressão frente e verso, a frente dessa impressão é uma cor e o outro lado é também uma cor. Né? Então, geralmente, um por um a gente entende que seria só preto. Né? Então, seria um livro preto e branco. Então, existe apenas uma cor, a cor preta. Então, a gente tem um livro preto e branco. Né? E, 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 assim, é o caso do nosso livro, né? Por isso que eu coloquei isso como exemplo. Mas não necessariamente, assim, é possível até pensar em esse número um significando outras cores, né? Você pode querer colocar um livro que seja, assim, só em ciano, por exemplo. É possível, né? É um projeto gráfico que é possível e seria escrito mais ou menos dessa maneira. Mas, assim, quando a gente faz um livro colorido, né, com todas as cores, a gente entende, então, que são 4 cores, né? Então, seria 4 por 4, né? Ou 4x4. Mas, assim, em determinados momentos também é possível a gente usar até o número zero, né? Que seria, por exemplo, quando a gente tem
um vamos pensar que é um cartão de visita que em um lado tem uma impressão colorida, então 4 cores. Agora, do outro lado, não tem nada, não tem nenhuma impressão. Então, não é uma impressão frente e verso, é uma impressão apenas frente. Né? Então, nesse caso, seria um livro 4x0. Né? Seria um projeto 4x0, porque de um lado tem 4 cores, do outro lado tem 0 cores, né? Porque não tem impressão. Então, pode ser que talvez no seu livro, por exemplo, né, assim, a sua capa não tenha, né, nenhuma uma ilustração na segunda e terceira capa. Então, é, a sua capa seria então um projeto 4x0, né? Então, a gente teria essa ilustração colorida na capa, mas no verso da capa a gente não teria, né, nenhuma impressão. Então, é importante a gente pensar também assim, qual que é o número de cores que vai ter o seu projeto, né? Para você, né, escrever isso direitinho. E aí, o quarto ponto seria o papel e a gramatura, né? Porque existem vários papéis, a gente vai falar até mais sobre isso agora. Existem várias gramaturas para esses papéis também. E acho que é mais importante hoje até a gente falar sobre as gramaturas agora. O que seria isso? Ah, quantos gramas, né, existem nessa folha, né? Então, assim, quão pesado é o meu papel e, portanto, quão grosso é esse papel. Então, a gramatura faz diferença nesse sentido, assim. Quanto maior a gramatura, ou seja, quanto mais gramas, né, tem nesse papel, quanto maior a massa desse papel, né, mais grosso ele é, e isso dá propriedades diferentes para o seu livro. Então, assim, se você pode tentar fazer uma capa mais grossa, ou uma capa com uma gramatura mais baixa, né, ou o interior do livro pode ser um pouco mais grosso, um pouco mais fino, e obviamente isso também traz alterações no peso do livro, né, assim, da massa geral do livro. Se a gramatura de todas as páginas é maior, então, obviamente, o livro vai pesar mais gramas, né? Então, vai ser mais pesado no final. E assim, existem várias gramaturas, cada papel tem a própria variação, né? Existem alguns que são mais comuns que outros, mas assim, é muito importante pesquisar, até assim, saber quais papéis, né? Quais gramaturas existem na gráfica que você está olhando. Pode ser que algumas opções não sejam tão fáceis tão fácil acesso para essa gráfica, né, que você está olhando. E aí, o quinto ponto são os acabamentos, né, que como o próprio nome diz, eles são acabamentos, né, assim, eles são a última etapa, né, eles são para finalizar o projeto. Então, existem vários tipos de acabamento, por isso que é importante pensar se o seu projeto vai ter algum, né. Então, assim, você vai ter algum verniz específico, se vai ter alguma parte do seu livro que está, né, assim, que vai ter uma impressão prateada, isso fica um pouco mais encarecido também. Ou se vai ter algum corte mais específico, né, assim, se o seu livro vai ter algum formato mais incomum, né, então vai ter que ter um corte específico. E tudo isso entra como esses extras que são importantes de se pensar também. E como eu falei também, né, vale para todas as outras coisas. Existem vários tipos de acabamento e algumas gráficas trabalham com alguns ou não trabalham com outros. Então, se você tem algum em mente, é bom pesquisar se esse está disponível e até se ele vale a pena, né? Dependendo do projeto. Você pode ver que um acabamento específico que ficaria interessante, pode ficar caro demais, porque ele é muito específico, né? Então vale a pena fazer uma pesquisa também de quais são as opções que existem e quanto que ficaria em cada uma dessas gráficas que você está olhando. Então assim, eu falei várias vezes sobre isso até, né? Mas assim, não especificamente desse jeito, mas é importante a gente ter em mente que formatos padrão costumam ter um melhor custo. Então assim, existem alguns formatos que são mais comuns. Assim, formatos que não têm uma medida muito específica, que precisariam de papel, é, é, um papel muito específico ou um corte muito específico, né? Esses formatos que são mais comuns tendem a ser mais baratos que outros. Então, por exemplo, assim, A5 ou A4, né, como formatos comuns, por exemplo, tendem a trazer
um custo melhor, né? Assim, tende a ser mais fácil de conseguir. Mas isso é só um toque mesmo que eu estou colocando aqui, porque isso realmente depende do seu projeto, né? Sim, às vezes o seu projeto precisa de um formato mais específico e você né, assim, não teria como alterar isso, né? Mas é importante assim que se a gente tiver em mente esse tipo de noção, assim, né? Desde antes do planejamento do projeto, né? De começar a pensar no quadrinho, a gente já pode estabelecer qual opção é mais viável ou não para esse projeto, né? Então, assim, se você já tiver uma noção disso, né? Você não vai correr o risco de chegar no final do projeto e descobrir que o formato que você produziu todas as páginas não é viável para esse projeto, né? Então, é, até interessante às vezes fazer esse tipo de pesquisa antes de começar a executar o trabalho, né? Essa ideia de assim, conhecer o formato do seu projeto antes de começar a executar ele, né? Então, uma outra coisa que é bom a gente pensar também é a sangria e a margem. Isso já não é algo que entra como o orçamento para a gráfica, né? Isso é uma coisa que vai para a produção da sua história, né? Então, o que seria sangria, né? Assim, além de ser uma prática médica defasada e também ser uma bebida, né? Aqui nesse caso, no contexto das gráficas, sangria seria um espaço extra da impressão que vai ser cortado. Porque qual é a ideia, né? E aí a ideia da sangria casa com a ideia da margem também. É, qual é o princípio, né, de pensar nisso? Quando a gente faz uma impressão, não é possível, pelo menos geralmente, né, talvez exista alguma máquina específica que consiga fazer isso, né, mas assim, pelo menos em linhas gerais, não é possível fazer uma impressão que ocupe todo o espaço da página. Sempre vai existir alguma bordinha, né, algum extra que fica ali. Então, assim, para quem já tentou fazer alguma impressão em casa, né, de qualquer coisa, qualquer imagem que tivesse uma cor, né, que ocupasse todo o espaço da imagem, né, que não fosse um fundo branco, já percebeu que fica uma margem, né, uma bordinha branca, né? Então, assim, isso é preciso cortar, né? Dentro de uma produção de gráfica, por exemplo, para produzir um livro, que a gente vai ter uma capa, né? Assim, essa parte que foi impressa, que tem essa parte branca, né? Essa borda branca, vai ser tirada. E nesse processo, é possível que haja alguma alteração assim, no lugar onde foi cortado, né? Até porque muitas páginas são cortadas ao mesmo tempo, então pode existir alguma variação ali. E se você não produzir a sua imagem ligeiramente maior do que o espaço que ela de fato vai ocupar, por exemplo, 3 milímetros a mais, né? Assim, a sangria varia um pouco, assim, qual é o espaço que você precisa considerar, mas para esse exemplo aqui, vamos colocar que são 3 milímetros, né? Você precisa produzir a sua imagem 3 milímetros maior do que você de fato faria ela, para que quando ela for cortada, você tenha certeza que não foi cortado alguma informação muito importante, né? Da mesma maneira, assim, se existe algum objeto que vai sangrar, né, e isso é um termo também, né, assim, o elemento que sangra numa página é o elemento que vai até a borda. Então, se você tem um fundo que ocupa toda a página, ou algum quadro que assim, sai para fora do requadro, né, e vai até o limite da página, né, qualquer coisa que faz esse tipo de, de lógica, né, assim, que vai até o final da página, que assim, ultrapassa o limite, né, da página, a gente fala sangrar, né, é um elemento que está sangrando. Então, é necessário que a gente faça esse tipo de, de pensamento assim, da sangria, né, porque se você não fizer esse extra, né, quando acontecer esse corte, pode ser que alguma parte desse branco, dessa borda extra da página, acabe aparecendo ali, ou se o corte for feito um pouco mais para dentro, alguma informação importante do que você colocou para sangrar seja perdido também, né? E por esse motivo também, por esse corte, vem a ideia da margem, né? As duas ideias casam muito bem. Se a sangria
é esse espaço de segurança para fora da página. Então, se a gente está pensando aqui nesse exemplo de 3 milímetros, se seriam 3 milímetros a mais de imagem, para caso a imagem seja cortada ou não perca nada, a margem seria esses 3 milímetros de segurança para dentro da página, para ter certeza que nada importante foi cortado. Então, a ideia da margem seria que dentro da página que você compôs, né, dentro dessa página que você produziu, os elementos que são importantes, por exemplo, no caso de um quadrinho aqui, né, os quadros, né, assim, se você tem uma página bem definida com quadros, né, ou até mesmo se você tem algum elemento sangrando, mas se esses elementos que estão sangrando tem algum detalhe, né, que precisa ser percebido, por exemplo, se é um objeto, né, e não um fundo, então se é um objeto a gente precisa entender que esse objeto está ali, pode acontecer de quando essa parte de corte for acontecer, esse elemento seja cortado também, né? Ou que você perca algum tipo de espaço que você precisava ali, por exemplo, de sarjeta, né? Entre o requadro e o limite da página. Então a margem seria não tanto essa produção extra, né? Igual no caso da sangria, mas seria mais um planejamento da sua página mesmo, para você ter certeza que os elementos que são mais importantes e que precisam estar ali sem serem cortados, sem serem perdidos, estão bem preservados dentro dessa margem de segurança que eu fiz da minha página. E podemos pensar assim, se a sangria, nesse exemplo que eu coloquei aqui, seriam 3 milímetros para fora da página, a margem poderia ser 3 milímetros para dentro. Né? Então, nenhum elemento importante ficaria ocupando, assim, nenhum ponto 3 milímetros ou nenhum ponto que tenha menos de 3 milímetros do limite da página. Então, é uma coisa de planejamento da construção. Inclusive, vale a pena isso ser feito durante toda a produção. Né? Assim, se for possível, já produzir todas as suas páginas com sangria e margem dá muito mais segurança para o seu projeto. Né? Só que, como eu falei, assim, nesse nosso caso aqui, se você não fez isso, não se preocupe, eu vou trabalhar da melhor maneira para a gente construir essa sangria de um jeito que funcione para o livro, né, sem perder nenhum elemento importante. Bom, e aí, deixa eu só tomar um pouco de água aqui. Falar aqui uma coisa muito importante para a gente saber também, essa diferença entre os arquivos abertos e os arquivos fechados. Existe essa classificação, né, de formatos de arquivo, que bom, dizem respeito à editabilidade deles, né? Não vou nem falar se essa palavra existe, mas os formatos fechados são aqueles formatos que não permitem nenhum tipo de edição, né? Então, eles são uma imagem, no caso aqui de uma imagem, né, seria uma imagem pronta, né, fechada. Agora, os arquivos abertos são esses arquivos que permitem que você abra e ainda consiga editar. Por exemplo, um arquivo do, do Photoshop, ou um arquivo de projeto de um editor de vídeo. Isso tudo seriam arquivos abertos. Né? São arquivos que permitem que, se você tiver que fazer uma alteração em camadas, né? Por exemplo, você tiver que mudar a ordem de algum elemento, apagar uma coisa, mudar uma cor, você consegue. Agora, num arquivo fechado, você já não tem essa possibilidade, né? Assim, alguns programas, como por exemplo o Paint do Windows, ele não tem um arquivo, né? Um tipo de arquivo aberto. Então, você já altera o arquivo fechado nele mesmo, né? Ele já funciona com os arquivos fechados. Mas para outros softwares que têm essa lógica de edição dentro das camadas do projeto, né? Isso que seria um arquivo aberto, né? E geralmente os arquivos fechados são mais interessantes para se enviar para a gráfica. Por isso que é importante a gente ter uma noção disso. Então, assim, alguns arquivos típicos, né? Assim, arquivos fechados que são mais típicos. JPEG, né, ou JPG,
e PNG, né, são dois formatos de arquivo fechado de imagem, né, que são bem comuns, né, assim, bem fáceis de achar e bem funcionais. Mas existe um problema. Quando nós falamos sobre a questão das cores, né, nós falamos sobre o sistema por exemplo, o sistema RGB, que é mais usado para arquivos digitais, né, e o sistema CMYK, que é um dos mais usados para arquivos de impresso. É muito importante a gente ter isso em mente aqui, porque enquanto o PNG é um formato bem comum, ele não suporta as cores CMYK. Ele é automaticamente RGB, portanto muito comum para produções digitais, né? Então, se você tem uma pretensão de publicar a história na internet, por exemplo, PNG é um formato bem funcional. Agora, o JPEG ou JPG, né, ele é também um formato fechado também de imagem, mas ele suporta o CMYK também, né? Acho que ele também suporta o RGB, mas o CMYK é possível. Então, assim, a impressão pode funcionar melhor, né? Assim, enquanto seria até possível, né, assim, enviar um PNG para impressão, não é ideal porque vai ter necessário uma conversão de cores e isso vai perder a nitidez da sua imagem, né? E no caso do JPEG, né, ou JPG, apesar de ele ter esse suporte, né, para o sistema CMYK e, portanto, imprimir ele é, assim, daria mais certo, né? Ele é um formato que não traz muita qualidade de imagem, então não é tão indicado assim para a impressão, porque pode atrapalhar um pouco o seu resultado final, né? Assim, o seu impresso. E aí outros dois formatos de arquivos fechados, né? É o TIFF, que é um formato de alta qualidade, então assim ele traz muita qualidade para a produção, assim no sentido de qualidade da imagem, né? Assim muita nitidez. Mas o PDF é um dos mais comuns para a impressão e ele traz essas vantagens também, né? Então assim ele é mais fácil de se abrir, ele traz uma certa qualidade, né? Ele permite também o sistema YK, então a impressão tende a ser mais fiel, né, ao que você está fazendo. E vale até mencionar que assim existem formatos de PDF que são editáveis, né? Assim, existem tipos de PDF que são feitos para você conseguir abrir em alguns programas de edição, né, e conseguir mexer. Então, existem alguns PDFs que são arquivos abertos também. E assim, apesar de que o arquivo fechado assim, supostamente mais interessante para impressão, pode ser necessário também enviar um arquivo aberto para a gráfica caso ela precise fazer alguma alteração, mas isso pode ser conversado, né? Então, o PDF é um dos melhores formatos, né? Por trazer vários benefícios, né? Assim, ser bem comum, trazer a qualidade, né? Ser bem simples de usar. Então, é um formato bem típico para impressão. E aí, quando a gente está falando sobre isso, né, eu já até mencionei, mas vale a pena reforçar aqui, imagens em baixa qualidade comprometem o resultado. Então, tente sempre fazer a página do seu quadrinho e a capa também, né? Assim, se você estiver produzindo todo o conteúdo do livro, mas assim, tente fazer tudo do seu livro com o máximo de qualidade possível, porque imagens em baixa resolução, ou seja, né, em baixa qualidade, não trazem uma boa qualidade da impressão também, né? Então, assim, esse tipo de distorção que acontece no arquivo de baixa qualidade também vai acontecer na impressão, né? Então, tente sempre fazer o arquivo com a maior qualidade possível, né? Existem várias maneiras de fazer isso, produzir um arquivo grande, né? Ou seja, fazer uma página maior do que você vai de fato imprimir, e aí quando houver a impressão, vai ter um redimensionamento automático, né, do tamanho da página, e você já vai trazer uma página com muita qualidade, ou fazer com
com muitos DPI, né? Assim, existem várias lógicas que são possíveis para trazer o máximo de qualidade possível. Inclusive, quando for acontecer quando você for, né, assim, terminar o seu trabalho e for criar, assim, sair do arquivo aberto, né, e entrar para o arquivo fechado, ah, é muito importante que a gente lembre de fazer o mínimo de compressão possível, né? Então, assim, comprimir o mínimo de informação na página, e aí você vai criar um arquivo que tenha um tamanho grande, né? Vai ser um arquivo que ocupa muitos bytes do seu computador, mas ele vai ser um arquivo que vai trazer o máximo de qualidade possível, né? Então, isso é importante também. Só um segundo. Bom, e aí, né, a gente disse que a gente falaria sobre papéis. Existem basicamente 3 pontos que a gente tem que ter em mente quando a gente está escolhendo um papel. A gramatura dele, que eu já falei, né? Assim, basicamente o quão grosso ele é, e portanto o quão pesado ele é, né? A textura dele, então se ele é liso, se ele enfim, várias opções. E a cor, né? Porque uma coisa que é legal a gente pensar é que nem todo papel é branco, né? O mais comum, talvez, né, seja o papel branco, mas não necessariamente é o único, né? Então você pode até usar isso para criar projetos interessantes, mais específicos, né? Por exemplo, fazer uma impressão colorida no papel preto, né? Esse tipo de situação é possível. Então é importante a gente ter isso em mente também. E aí, quais são os tipos de papel mais comuns, né? Ou talvez alguns dos mais comuns, né? Que a gente encontra no nosso mercado. Primeiro é o papel offset. Ele é um papel, ele é um dos mais comuns, né? E especialmente para produzir o interior do livro, que ele traz um custo-benefício razoável, uma fidelidade assim de cores razoável, então é um papel bem funcional. O segundo, talvez mais comum também, seja o couché, né? E pronuncia assim, inclusive. É, é um papel bem comum também, e ele é um papel que tem uma variação entre brilho ou fosco, então existem esses dois tipos principalmente. E ele é um papel que é muito usado para impressões coloridas, porque ele traz uma fidelidade de impressão muito boa, né? Então, assim, as suas cores saem muito vivas, a qualidade de impressão sai muito interessante, mas ele é um papel que tem uma propriedade, uma textura um pouco diferente, assim, ele é um pouco mais mole, apesar de que isso também pode variar com a gramatura, né? Então, até assim, com gramaturas altas, o couché é até muito usado para capas de livros, porque ele traz esse monte de vantagem, né? Assim, de ter uma impressão bonita, né? De ter uma impressão funcional, e é um papel que traz um custo-benefício bem razoável também, né? O terceiro papel que eu coloquei aqui é o duplex. Como o próprio nome diz, ele é duplo, então a ideia dele é que são duas camadas de papel que faz ele ficar bem rígido, assim, bem duro, né? E ele é muito usado para a produção de embalagens, de sacolas, justamente por ter por essa propriedade, né, de que ele é bem rígido. O Supremo, né, o quarto papel que está aqui, ele é um papel que traz muita qualidade, mas já não é um papel tão barato assim. E o reciclado, esse último, só quase colocar aqui como uma sugestão, que ele é um papel que ele é um papel offset reciclado, né? Então, assim, ele ainda tem propriedades muito próximas do offset, mas ele já tem uma textura mais próxima de um papel reciclado, né? Então, a cor muda um pouquinho, né? Então, existem
essa variação. Então, assim, ah, acho que dá pra gente generalizar assim que o offset e o couché são um dos mais comuns para a produção de, de livros mesmo, né? Porque o offset é muito comum para o interior, o couché é muito comum para a capa, apesar de que também existem muitos livros que são impressos no interior de couché também. E assim, não é tão incomum também, sabe? Na verdade bem comum. Mas aí tem algumas coisas que, né, assim, a textura do livro muda, né, assim, o couché é um pouco mais reflexivo, então a luz tende a refletir mais, né, no, 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 no papel, especialmente se a gente está fazendo com um couché brilho, né, que eu falei que existem esses dois tipos, o brilho e o fosco. Mas uma coisa que é importante a gente lembrar aqui em qualquer um desses cinco, ou até de qualquer outro papel que você vai escolher, é que é também necessário saber quais gramaturas existem, né? Porque assim, em determinados papéis existem ah, ah, algumas gramaturas que não tem em outros, né? Então, assim, a, a variação é, é, assim, depende de cada papel, né? Então, pesquisar quais são de cada um e principalmente quais que a gráfica que você está olhando trabalha para ter certeza de que esse é a melhor, né, seria a melhor solução para o seu projeto. E aí, vale a última informação aqui, é que na dúvida pergunte, né, assim, apesar de que existem todas essas formalizações, né, assim, de como trabalhar com a gráfica, do que pensar, qual é o formato certo, como é que se faz o orçamento, né, existem várias essas coisas que agilizam o processo, né, se você já faz assim, mas a gráfica também está te prestando esse trabalho, né? Então, se você tiver alguma dúvida, né, se você tiver em dúvida se essa opção de papel é a melhor para esse projeto, ou se esse formato é uma boa ideia, se talvez exista alguma maneira de alterar esse formato e ficar mais em conta, né? Essas várias dúvidas que podem surgir, você pode fazer uma pergunta direta, né, para a pessoa que está te atendendo na gráfica e até assim perguntar, né, assim, essa opção que eu selecionei é a melhor? Qual, assim, você tem alguma sugestão, né? É, assim, quais papéis vocês têm já que vocês não têm essa opção, quais vocês têm? Vamos verificar qual seria a melhor opção para esse projeto, né? E uma última coisa que vale falar também, que eu deveria ter falado mais cedo, mas acabei perdendo o momento de falar, né? Que é muito importante quando a gente está fazendo. Eu vou até voltar aqui, né? Pra gente falar. Quando a gente está falando sobre essa montagem do orçamento, né? O formato e as cores, né? Isso tudo influencia também numa outra coisa que é a divisão do seu projeto de livro, né? Isso aqui já falando especificamente de um livro, né? Que seria essa divisão entre a capa e o miolo. Então, miolo seria o nome que a gente dá para as páginas do livro mesmo, né? Então, assim, supondo que você pegou essa capa do seu livro, arrancou o papel, né? Isso que sobrou, esse bloco de páginas, é o miolo. Então, existe essa distinção, né? Assim, é possível fazer assim, acaba que no formato eles vão ser provavelmente do mesmo tamanho, né? Só se você tiver com algum acabamento muito específico e quiser fazer a capa menor do que, ou maior, sei lá, que o, o seu miolo, né? Mas via de regra, em formato eles vão ter o mesmo tamanho. Agora, uma coisa que altera pode ser na questão das cores, né? Você pode ter uma capa colorida, né? Pode ter uma capa que seja 4 por 4 cores e um interior, né? Um miolo do seu livro que seja em 1 por 1, né? Até como é o caso aqui do livro que a gente está produzindo aqui, né? Então, é possível fazer uma capa preto e branca, né? Ou um, e um miolo colorido, né? Então, isso é importante a gente saber também, né? Essa distinção entre capa e miolo e no que você está escrevendo, né, para o seu orçamento, para montar o seu orçamento, é importante ressaltar isso também, né? Assim, se a sua capa vai ser colorida ou preto e branco, né? E se o seu miolo vai ser colorido preto e branco, porque isso vai ter uma alteração no valor final, né?
geralmente impressões preto e branco são bem mais baratas do que impressões coloridas. Então, fazer um livro em um por um é bem mais em conta do que fazer um livro em 4x4. Isso é uma coisa importante para a gente pensar também, né? Na hora até de estar planejando o projeto, né? Como que o livro pode acontecer, assim, até mesmo antes de começar a produzir o livro, né? Assim, produzir o quadrinho, antes mesmo de pensar em fazer um orçamento, já ter noção disso te dá mais clareza, assim, se você deveria fazer o projeto colorido ou não, esse tipo de noção, assim, caso você tenha o interesse de imprimir ele depois, né? Bom, antes de entrar nesse último tópico, deixa só eu tomar aqui um pouquinho d'água. Bom, ah, esse último tópico, né, redes sociais, é, é uma, 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 uma entrega que eu tô, assim, do meu trabalho de mestrado. Então, eu estudei no meu mestrado ah, o, o- as estratégias de autores de quadrinhos brasileiros, usando que usam a internet como para se promover, para se publicar. Então eu vou colocar aqui, né, o que foi descoberto e ah, com certeza vai ajudar vocês nas próximas produções, né, quando vocês forem usar alguma forma de rede social para divulgar o seu trabalho também, né? Então, vamos lá. Assim, isso é um pequeno resumo, né? Existe mais informações do que isso, mas eu simplifiquei aqui para a gente poder falar sobre isso hoje. Então, vamos lá. O primeiro ponto para a gente pensar sobre as redes sociais e, na verdade, sobre a internet como um todo, né? É que ela traz essa possibilidade de baixo custo e um alto impacto, né? Então, o que seria isso? Assim, publicar, produzir, divulgar, postar na internet pode até ser gratuito, né? Assim, você pode criar uma rede social e começar a publicar por lá. É claro que existem modalidades que são pagas, mas é possível fazer essa modalidade gratuita, né? E até mesmo quando ela é paga, ela tende a ser mais as produções de internet tendem a trazer menos custos do que outras produções, né? Ou outros tipos de divulgação. E elas trazem uma possibilidade de alto impacto, porque ah, nesse contexto que nós vivemos agora, as redes sociais, o uso da internet está assim, só crescendo, né? Então, tem cada vez mais pessoas dentro dessas redes, ou seja, é uma possibilidade de impactar várias pessoas através desses portais e, portanto, sim, impactar várias pessoas com baixo custo, né? Então, para uma pessoa como um autor, né? Que no nosso caso, um autor de quadrinhos, que talvez não tenha uma verba de divulgação, de publicidade tão alta quanto alguma outra produção, isso é uma possibilidade, né? E um atrativo muito interessante para o seu trabalho, para se firmar com o seu trabalho, né? E aí, uma coisa interessante sobre a internet é que ela possibilita não só a publicação dos quadrinhos, mas também a divulgação deles, né? Então, assim, são dois aspectos. Se você quiser publicar toda a sua história no digital, por exemplo, você entra em algum site especializado de quadrinhos, coloca suas histórias lá, ou você cria o seu próprio portal e começa a publicar por lá, ou você assim, publica pelas próprias redes sociais, né? Você faz as suas histórias lá mesmo. Isso é possível, né? E traz essa coisa do alto impacto com baixo custo, né? Mas ao mesmo tempo,
Se você não quiser publicar pela internet, né, se você publicar apenas pelo impresso, você ainda pode usar a internet como uma ferramenta de divulgação. E assim, você pode criar um perfil de redes sociais para você publicar as suas histórias e comentar sobre elas e vender elas, né, e atingir as pessoas por ali. Então, a internet traz esses dois aspectos possíveis, né, para o autor de quadrinhos. Ele pode publicar e ele também pode divulgar, ou ele pode fazer só um deles, né? Assim, se ele quiser só publicar, só entrar em portais especializados e publicar as histórias lá e não criar uma ferramenta de divulgação, ele pode. Mas se ele quiser fazer o contrário, né? Se ele tiver mais interessado em vender o livro físico, ele pode usar as redes sociais ainda para divulgar a sua história ou as suas histórias, né? Assim, divulgar todo o seu trabalho. Então, isso é uma possibilidade que traz, assim, muito, melhor, isso é uma situação que traz muitas possibilidades, né? Assim, que traz muitas possíveis atribuições para esses autores, né? E aí, importante a gente olhar nesse contexto aqui, que a gente está falando sobre a autopublicação. Existem existe o modelo mais clássico, talvez, assim, né, de publicação que a gente entende hoje, que é através de grandes editoras, né? Então você produz a sua história, tenta inserir ela em uma revista específica, por exemplo, um exemplo aqui não é do nosso contexto, mas talvez no Japão você tente buscar a Shonen Jump para publicar a sua história dentro da editora. Agora, a autopublicação seria esse formato de publicação em que o próprio autor financia, coordena, executa e divulga o seu trabalho, né? Então, a autopublicação seria esse formato em que o autor, que no caso aqui falando da autopublicação de quadrinhos, né? O autor que muitas vezes, né, escreveu e ilustrou a história, ou seja, ele já produziu ela por completo, ele também vai financiar ela do bolso dele e esperar o resultado mais para frente, né? E ele vai ele mesmo, né, vender para o público, vai tentar atingir o público ali, vender para ele, e ele mesmo vai fazer a própria campanha de divulgação dos livros dele. Isso é essa lógica da autopublicação é bem comum no Brasil, mas também em outros países, né? Mas aqui estamos falando sobre o contexto do Brasil, né? No nosso contexto aqui. E nessa lógica, né, que a autopublicação traz esse monte esse cenário todo, né, de várias coisas para fazer e até muitas vezes um financiamento que não viria de uma editora, né, por exemplo, viria já do bolso do autor. Quanto menos custo, né, quanto mais baixo o custo, melhor para esse autor. Então, na autopublicação, ainda mais do que em outras situações, o uso das redes sociais e outros portais de internet são muito comuns, né, como uma base dessa produção. E aí, assim, algumas coisas sobre esse cenário, assim, né? Dentro do nosso cenário brasileiro, a autopublicação aparece quase como uma necessidade, né? Então, a palavra é um pouco forte, né? Mas vamos entender assim que existem mais oportunidades para autores se autopublicando, né, do que de outras maneiras. Então, acaba sendo muito comum no nosso cenário. E esses autores que estão trabalhando com a autopublicação e estão usando a internet, nós, por exemplo, aqui, né, usam muito essa estratégia de gratuidade e pagamento. Então, isso é uma lógica que funciona bastante na internet. Assim, você divulgar o quadrinho por gratuitamente, né? Por exemplo, pelas redes sociais, você pode ler a história ali, ou em um outro portal, ou talvez você cobre um valor bem, assim, bem baixo, né? Mas é possível ter o pagamento também de uma outra maneira. Então, a pessoa pode comprar o livro impresso depois, ou ela pode apoiar o seu
né, um portal de apoios constantes, existem vários assim, então um apoio mensal para que essa história aconteça, né? Então essa relação entre fazer a coisa gratuita e atingir o público e depois, né, você já com esse público fidelizado, né, você começar a trazer produtos para esse público, né? E dessa mesma maneira, o financiamento coletivo é uma coisa muito comum por esse cenário mesmo, né? Assim, o financiamento coletivo é essa lógica de produção que, apesar de não ser originária da internet, ganhou muita força com vários portais especializados nisso. E a ideia do financiamento coletivo é que um coletivo, né, assim, várias pessoas possam financiar um projeto em troca de alguma coisa, né? Então, ou às vezes em troca de nada, né? Pode até acontecer da pessoa só querer apoiar mesmo, mas com muita frequência, no caso, por exemplo, no financiamento coletivo de quadrinhos, seria a lógica de o autor propor para o público que ele vai fazer essa história, ele vai produzir ela, mas que ele não tem os recursos para produzir ela agora. Então, essas pessoas que querem ler a história dão esse dinheiro, né? Cada um compra a sua parte, compra o que eles estão recebendo, por exemplo, compra o seu exemplar do livro, e aí quando essas várias pessoas compraram cada um os seus, elas no total financiaram a execução desse livro, e aí elas então recebem o livro que elas financiaram, né? Então, acaba sendo essa lógica também de entregar alguma coisa gratuita para o seu público, né? E depois receber, né, por isso, porque eles já estão interessados em saber o que vai vir na próxima produção, né? Então acaba sendo também um pouco dessa lógica de gratuidade e pagamento. E aí, assim, algumas coisas que são... assim, a gente pensou aqui, né, no que seria meio que a lógica, né, como é que funciona em linhas gerais, mas existem alguns problemas também, né, assim, desse cenário, algumas dificuldades que os autores que estão fazendo isso, né, que nós que estamos aqui fazendo isso, também passamos, e é importante a gente ter noção disso também. Então, duas funções que são, duas questões, né, que são muito relevantes. A primeira é o que eu chamo de aglutinação de funções. Para o autor que está se autopublicando, né, que está fazendo, ou mesmo que ele tenha muito auxílio, mas assim, só de pensar que ele está produzindo as histórias e também divulgando elas, né, isso faz com que esse autor que já está com muita coisa para fazer, né, tenha mais coisa para fazer. Então, muitas vezes são funções que você não tem tanto domínio, né, porque assim, você pode produzir um bom quadrinho, mas não significa que você administra bem as suas redes sociais, né? Então, isso gera uma necessidade de assim, muita procura, muito estudo e um excesso de funções, né? A gente acaba tendo que fazer mais do que gostaria, né? Assim, não só produzir a sua história, como também vender ela, divulgar ela, administrar todas as outras coisas, fazer os envios dos produtos, né? Todas essas coisas. E um outro tópico também é que esse cenário gera uma necessidade de atualização das ferramentas. O que seria isso, né? Essas ferramentas mudam muito, né? Então, assim, as redes sociais, por exemplo, estão constantemente atualizando, né? Constantemente criando funções novas, estão constantemente criando lógicas, mudando como elas funcionam, e estão sempre surgindo novas ferramentas, né? Novos portais, e é importante que esses autores que estão usando essas ferramentas precisam ficar continuamente procurando elas, né? É claro que, assim, em algum nível, outras ferramentas que são usadas para produzir a história em quadrinhos também mudam e o autor precisa se atualizar, né? Mas as ferramentas digitais, especialmente da internet, né? Elas são até uma característica mais geral, assim, é que elas estão constantemente atualizando, né? Constantemente criando novas funções, pensando em novos esquemas, e aí às vezes uma função, uma rede social que era muito grande em um determinado momento e aquele autor pode ter gastado muito tempo construindo a imagem dele naquela rede, agora essa rede já não é mais tão relevante e ele precisa construir a identidade dele inteira de novo nessa outra rede que ele não conhece, que ele não usa, que ele não sabe como funciona, né? Então,
cria essa necessidade extra, né, de atualizar e de ficar procurando entender essas coisas novas, o que é bem difícil, né? Assim, gera uma necessidade de gastar muito tempo pesquisando sobre essas coisas, né? E muitas vezes coisas que não são da formação do autor ou até mesmo do conhecimento dele, né? É uma coisa que ele não domina, né? Que não está acostumado a usar. Só um segundo. Então, tem muitas coisas boas nesse cenário, mas também tem algumas coisas que são muito difíceis, né? Situações que são complicadas, que geram complicadores para esses autores que estão optando por essa forma, né? Mas bom, existem algumas soluções, né? Mas primeiro vamos continuar falando sobre as dificuldades, né? Ou melhor, na verdade, não são exatamente dificuldades, mas assim, condições desse cenário, né? As redes sociais como ferramenta de divulgação. É, a- as, Apesar de ser possível publicar as histórias inteiramente na internet, na maioria das vezes os autores usam as ferramentas, essas redes, né, para se divulgar. Então, assim, é, o impresso, né, o livro impresso não foi perdido dentro dessa lógica, né? Assim, as redes digitais continuam, assim, apesar de ser digital, né, de ser online, de, de possibilitar toda essa lógica, a tendência maior é usar essas redes para divulgar o trabalho e vender os livros impressos depois, né? Ou até mesmo antes, né? Assim, já ter produzido o livro antes e continuar vendendo ele por ali, né? Aí, assim, as redes sociais que apareceram como mais comuns, acho que o Facebook, o Instagram e o Twitter, mas vale a pena mencionar assim que isso foi no momento, né, que a pesquisa que essa pesquisa foi feita. Então, até por isso que a gente já falou, né, sobre essa necessidade de atualização, das ferramentas mudarem com frequência, pode ser que em algum tempo já não seja mais, assim, alguma dessas redes já não seja tão interessante mais, né, para esses autores. Então, assim, são as mais comuns no momento, mas talvez, assim, nesse momento que a gente está falando agora, talvez já não sejam mais, de fato, as mais relevantes, né? E uma outra coisa que aparece como dificuldade também é a questão dos algoritmos, né? Porque essas redes sociais funcionam com algoritmos que não são claros, né? Que não são nem, muitas vezes não são nem divulgados, né? Não é nem possível compreender como eles funcionam porque eles são patentes registradas e secretas, né, dessas empresas. Então, assim, compreender o que deve ser feito para que o algoritmo dessa rede social favoreça, né, esse trabalho que esse autor está divulgando um complicador, porque é preciso ficar constantemente pesquisando, entendendo como é que funcionam essas redes, né? Então, aqui já falando minha sugestão, né? Assim, se você é, procura usar as redes sociais para isso, vale muito a pena ficar por conta de descobrir, né, como que isso, quais estão sendo essas alterações nos algoritmos, nas estruturas das redes sociais, porque assim, determinada rede social, em determinado momento, pode apresentar um tipo de publicação como mais interessante, mas aí em algum outro momento houve uma atualização que tornou essa publicação já desinteressante, né? Então já desfavorece o seu perfil, atrapalha a visualização dele, então isso é uma dificuldade também. E mais uma coisa interessante para a gente pensar, né, que assim sobre essas redes digitais em geral, né, é que mais do que uma ferramenta de publicação e de divulgação, elas são também uma ferramenta de interação, né? Então os autores que usam as redes sociais para se divulgar usam elas, né, para construir uma relação
com os leitores, de fazer os leitores das histórias deles, né, assim, comentarem o que eles estão achando, né, criar algum tipo de interação com os leitores. E aí, assim, algumas estratégias que, que, que funcionam, né, que têm sido usadas. A primeira seria a vinculação da imagem pessoal do autor. Então, assim, quando a gente pensa em autores que são publicados por editoras, né, assim, ou por autores que não estão na lógica da autopublicação, dificilmente assim, a gente pode ler a história, pode conhecer ele, mas dificilmente a gente até viu alguma foto dele, ou sabe alguma coisa da vida pessoal dele, né? Muitas vezes assim, a gente leu a história, gosta muito e a gente descobre, tipo, anos depois que essa pessoa era irmão de um outro autor que a gente já conhecia, por exemplo, né? Isso é uma coisa que acontece, né? Que cabe dentro da lógica dessas grandes editoras. Mas já na autopublicação, a coisa tende a ser um pouco diferente, assim. É, o que aparece como algo mais comum é a história em quadrinhos que o autor está publicando ser, na verdade, ele mesmo, né? Então, assim, o autor aparecer, dar a opinião dele, né? Assim, ele comunicar com os leitores diretamente, né? Ele aparecer o rosto dele, né? Assim, ele se mostrar, contar quem ele é, contar segredos da história. É claro que é, a, a gente existe um certo fascínio, né, sobre a imagem pessoal do autor por trás dessa obra, né? Assim, quem é esse grande autor que eu gostei tanto da obra dele, né? Mas pelas redes sociais, e nessa lógica da autopublicação aqui, de usar as redes sociais para se divulgar, ah, o autor usar a própria imagem, né, assim, contar quem ele é, se mostrar, falar com as pessoas, né, diretamente, é, ah, parece ser uma estratégia interessante, né? E uma outra coisa que tem, uma estratégia que tem sido usada também é o que eu coloquei como aproveitamento de oportunidades, né? Que seria assim, ah, todas as possibilidades, todas as oportunidades, né, que estão aparecendo para os autores de se divulgar, de se mostrar, de participar. Então, eventos, né, que ele pode ir e interagir com as pessoas e mostrar, tentar vender para uma pessoa uma pessoa nova que não conhecia, né? Isso pensando numa lógica até offline, né? Pensando no presencial, né? Isso faz sentido. Agora, eventos, né, online, né? Assim, vai participar de situações como tipo trends, né? Assim, de usar hashtags do momento, datas comemorativas, todas as oportunidades que aparecem para conseguir construir uma interação com o público são aproveitadas para que isso possa acontecer, né? Até para conseguir construir mais público. Hoje também tem pelo Access Discord. Pois é, verdade. A diferença no caso dessas duas ferramentas, né, é que elas são, elas precisam que a conexão seja direta, né, assim, enquanto no caso, por exemplo, do Facebook ou no Twitter, né, ou no Instagram, é possível fazer uma coisa um pouco mais indireta, né? Assim, fazer a publicação e aí as pessoas curtem, comentam, né? Agora já nessas outras redes já é mais para um diálogo, né? Mas de qualquer maneira isso também acontece, né? Assim, muitos autores têm grupos específicos para se comunicar com os seus leitores, especialmente os leitores que apoiam algum tipo eh, de, 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 de portal, né, que é, como a gente falou aqui, de portais de financiamento, né, do trabalho deles e tal. Então, isso também acontece, né? Especialmente porque esse tipo de conexão, como ela é mais direta, ela também favorece esse tipo de situação, né? Assim, de vincular a sua imagem pessoal, de poder contar quem você é, né? De mostrar a sua opinião sobre aquele assunto, né? Assim, o público se interessa por descobrir o que o autor está pensando sobre aquele assunto, né?
Então, é um uso dessa lógica, né? E outra coisa também que é interessante, assim, isso já são estratégias mesmo, né? São três pontos que são interessantes para a gente pensar sobre como que as redes sociais podem servir como uma ferramenta de divulgação do seu trabalho. Primeiramente, assim, o uso da periodicidade, né? Então, estabelecer para o seu perfil, né, para o seu projeto, qual é a periodicidade da sua publicação, parece ser bem importante também. Assim, construir com o seu público a noção de que sempre naquele dia, né, por exemplo, sempre nas quartas-feiras, ou todo mês, né, ou 2 vezes por semana, sei lá, algum tipo de periodicidade vai acontecer aquela coisa, né? Então o seu público já tem noção do que esperar da sua próxima, né, publicação, da sua próxima postagem, né? Então essa periodicidade parece ajudar a deixar o seu público mais ciente, né, do que esperar de você. Então deixar mais claro que você vai fazer desse jeito, né? Deixar as pessoas mais em contato, né? O segundo ponto é o que eu chamei de facilitação do acesso. Parece que deixar cada vez mais fácil para o leitor alcançar a leitura é muito importante. Assim. Então, se em algum outro contexto, né, fora dessa lógica da autopublicação, a gente poderia pensar que você se interessou por por um livro e pesquisou sobre ele, e encontrou ele e até procurou lojas diferentes para achar qual era o melhor preço, né? Algo desse tipo. A ideia aqui, né, de usar as redes sociais para se divulgar seria tornar esse processo de encontrar esse livro para a sua leitura o mais fácil possível. Então, quanto mais fácil for, quanto menos cliques, né, tiver, ou quanto mais direta for o encontro da, do seu portal de leitura de quadrinhos, ou do lugar, da sua loja online, né, para comprar o seu livro, ou da sua é, do seu portal de apoios, né, para que os seus leitores possam apoiar o seu trabalho como autor. É, e até pensando por esse lado, assim, usar as redes sociais para publicar suas histórias entra essa ideia também, né? Porque se você pode publicar a sua história em um portal e está lá, está funcionando, as pessoas podem ler por lá, mas isso significa que para as pessoas lerem essa história, elas vão ter que clicar no seu portal, entrar nele e ler ele, né? Agora, se você postar a sua história diretamente nas redes sociais, você facilitou ao máximo, né, para o público que está nessa rede para acessar essa história, né? Então, se você segue esse autor, por exemplo, no Instagram, quando ele postou a nova página da história dele, você já viu ali mesmo, né? Quando você olhou pelo seu feed, né, no Instagram ou no story do seu Instagram, enfim, por onde você estiver olhando, você já viu a página nova e já leu por ali mesmo, né? Então você já está ciente do que aconteceu. Então, quanto mais fácil for para o seu leitor encontrar a sua história, é, aparentemente é melhor, né, para os autores que estão usando essas redes para isso. E por essa lógica, né, tem uma questão que eu quero que não é tanto um debate, eu até nem cheguei a entrar muito sobre isso quando eu fiz a pesquisa, mas algo para a gente pensar, né, assim, se existe uma certa hierarquia de funcionamento, vamos dizer assim, né, de, de quantos resultados, né, o seu quadrinho vai dar, se ele for uma tira ou se ele for um quadrinho mais longo, né, como um formato de página mais convencional, assim. Porque enquanto os quadrinhos longos, né, que tem uma serialidade, né, então você tem uma história, uma página seguida da outra que demanda que você conheça a página anterior para entender a atual, né, então você precisa estar antenado para a história para conseguir compreender ela, né. Isso não seria tanto facilitar a leitura do seu público, né?
Porque assim, as pessoas que estão acessando pelas redes sociais podem confundir qual página elas estão, o formato às vezes não funciona tão bem, né? Assim, e demanda que as pessoas fiquem ali acessando sempre no mesmo dia para descobrir qual que é a próxima história, né? Então, por essa lógica, as tiras, que são essencialmente, claro que não necessariamente são, né, mas a maioria delas, né, ela é fechada nela mesma, né, então você tem uma ilustração, um quadro, e ele acaba ali, né, ele se fecha na própria ideia, e se você ler uma outra tira até assim, dos mesmos personagens ou do mesmo universo, muito tempo depois, você pode ter a mesma compreensão daquilo, né, então você nem precisaria de estar acompanhando todas para conseguir entender, né. Então, isso é um debate, né? Não é uma conclusão, uma conclusão fixa, né? Assim, se para as redes sociais publicar tiras ou publicar quadrinhos longos é melhor ou pior, mas é algo para a gente pensar, né? Tanto que muitos dos quadrinistas brasileiros que se destacaram com a publicação nas redes sociais publicam tiras, né? Então, a gente pode pensar que talvez exista algum tipo de conexão, mas isso é algo para a gente pensar, né, até nas estratégias das nossas próximas produções, né, assim, o que fazer na próxima história. Bom, gente, e então assim, essa é a lógica e aí a conclusão que eu coloco aqui é isso, assim, essa é a função, essa é a ideia, né, essa é a motivação para a gente usar as redes sociais para se divulgar, para se publicar, né, para trazer o nosso trabalho para leitores. A gente conseguir construir um contato com o público, né, fazer as pessoas que estão ali no nosso perfil, seguindo, acompanhando, possam entrar mais em contato com a gente, né, que a gente possa mostrar essas coisas que a gente está fazendo. Então, e da mesma maneira, né, se a gente conhecer uma outra pessoa, um público em potencial que a gente não que não conhece o trabalho ainda, né, que a gente possa criar um contato com essa pessoa de uma maneira que ela se interesse pela história também. Então, a função aqui do trabalho das redes sociais é construir esse contato com o público, fazer o seu público, né, interagir com você. Então, quando você for publicar as suas histórias, né, for usar alguma ferramenta digital para se divulgar, tenha em mente que construir, né, assim, ter esse contato com o público é essencial para que o público continue, né, interessado na sua história. Ou melhor, continue interessado no seu trabalho em geral, né, assim, continue acompanhando o seu trabalho. Bom, gente, então é isso. Essa foi a minha pesquisa, né, o que eu descobri com o meu mestrado. Bom, uma parte dela, pelo menos. E com isso também a gente chegou no final, né? Esse era o último tema, né, do curso. A gente está aqui na última aula. E aí a gente está pensando mais em coisas para usar no seu futuro, né? Assim, nas suas próximas publicações. Quando vocês forem produzir suas próximas histórias, você já tem uma boa noção até do que a gente faz depois que a história está pronta, né? Tipo nessas situações que eu coloquei aqui. Então, assim, para finalizar mesmo, assim, eu queria só fazer uma pergunta para vocês, né? Essa parte de qual é a questão de hoje seria uma pergunta diretamente para vocês mesmo, né? Que eu queria saber, assim, né? O que acharam? Como foi a experiência desse curso para vocês, né? Assim, alguma coisa que vocês acharam bem mais interessante que outras, ou alguma coisa que vocês acharam que faltou um pouco? Talvez, dependendo do que a gente tiver de sugestão, aqui a gente pode até pensar em fazer uma segunda edição algum dia, né? Com a versão atualizada. Então, o que acharam, né? É uma sessão aqui de feedback. Ah, foi divertido. Que ótimo. Foi bem bom, informativo. Hum, achei ótimo. Abrangeu vários pontos interessantes. Hum, bom, tudo bem. Até agora tudo bem. É, não,
Aprendi muitas coisas que eu não sabia. Ah, que ótimo. Duane, eu queria te agradecer, na verdade, porque eu achei o curso maravilhoso. Obrigado. Eu já fiz vários cursos de quadrinhos. É algo que eu procuro sempre fazer porque eu gosto de desenhar, eu gosto de quadrinhos, mas eu sou muito preguiçosa. Então eu preciso ter um prazo atrás de mim para eu fazer alguma coisa. Então quando eu vejo um curso de quadrinhos, eu falei, epa, eu vou entrar que é para eu fazer alguma coisa. O único jeito de eu desenhar é eu ter alguma cobrança atrás de mim, senão o desenho fica para último plano, por mais que eu goste. E eu curti muito, achei bastante completo, assim, gostei muito que você trouxe todas essas outras partes, né, da produção de quadrinhos, não só a questão do desenho, não só a questão da narrativa, embora essas duas coisas sejam muito importantes, mas também tudo que está por trás, né, da produção, contato com gráficas, esse tipo de coisa, eu achei muito, muito bacana mesmo. Valeu, viu? Foi muito bom. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu também, ajuda muito. Ah, pô, que ótimo. Foi muito bom, deu pra conhecer bastante coisa. Definitivamente pode ter uma segunda edição. Aliás, várias. Pô, quem sabe, né? Fazer uma versão maior depois. Ah, mas, gente, assim. Pô, ótimo, né? Mais uma. Cara, já fiz curso de tudo quanto é coisa, mas esse seu foi um dos poucos que eu pude realmente aprofundar em um assunto. Foi mega completo. Você é daqueles que não segura nada, compartilha tudo. Toda aula eu senti a dedicação para colocar todo o seu conhecimento naquele espaço de tempo. Senti que evolui demais, obrigado mesmo. Poxa vida, muito obrigado. Eu tentei colocar o máximo de informação que, né, até como a Cid falou também, né, assim, colocar algumas coisas que não são não são tão usuais nessa tipo de situação, mas que eu acho que são muito importantes também, né? Porque eu tive que aprender isso por conta própria mesmo. E eu acho que faz muita diferença. Eu achei muito legal os treinos de desenho. É verdade. Acho até que a gente poderia pensar em colocar mais, talvez, em algum outro momento, né? Assim, assim, foram, acho que duas só situações que a gente fez um treino, né? A gente poderia fazer até mais treinos com mais temáticas, mais lógicas, né? Verdade, bem pensado. Curso gratuito que deu um pau em muito curso pago, além da interação e disponibilidade para cada aluno. Poxa, obrigado. Achei muito amplo, explicações muito boas, adorei todas as aulas. Ai, poxa, obrigado. Você fez o curso que gostaria de ter feito, eu imagino. Exatamente. Exatamente. Eu montei o curso que tinha as informações que eu queria ter aprendido na primeira vez que eu fiz um curso desse tipo. Ah, poxa, é, assim, muito feliz mesmo pelo feedback. Já era um fã do seu trabalho, pelos contatos que tivemos, então foi incrível te ouvir por tantas horas. Poxa, obrigado. É, Bom, assim, eu fiquei muito feliz mesmo pelo feedback, assim, pra falar a verdade, eu até achei que eu ia escutar algumas coisas piores. Não, eu tô assim, tô brincando, né? Mas assim, eu fiquei muito feliz de saber que contribuiu, né? Que muita gente tá achando que realmente trouxe benefícios, ajudou na produção, né? E que isso fique para as outras, né? Assim, que não seja só uma coisa que a gente está fazendo aqui, né? Discurso, e que realmente fique para as próximas produções que vocês forem fazer, né? Eu acho que é essa que é a ideia, né? Que a gente fique aqui e continue, né? E que vocês continuem fazendo para sempre, né? Enquanto for possível. Bom, então, Duane, pode falar. eu mandei o quadrinho hoje, depois você dá uma olhada e me responda, por favor, só para garantir que você recebeu, tá bom? Tá, beleza, pode deixar. Até uma coisa importante a gente falar aqui, né? Assim, todo mundo que for mandando, eu vou avisando, né, que eu recebi para deixar claro que que não deu um problema, né? Assim, que tá tudo certo. Então, assim que a gente terminar aqui, eu já olho isso. Beleza. Então, assim, fico muito feliz mesmo de saber que tá todo mundo, né, que deu certo, que todo mundo ficou contente, né, que tá todo mundo produzindo mesmo, né, assim, todo mundo se empenhando, isso é muito legal.
E aí, para a gente só fechar aqui mesmo, né? Fechar hoje e fechar o curso também. Né, queria só lembrar que a nossa entrega é hoje, né? Hoje, Dia dos Namorados, então, para todo mundo, feliz Dia dos Namorados. Eu até esqueci de falar mais cedo. É, mas a nossa entrega é hoje até às 23h59, né? Então, assim, até o último momento do dia, eu estou aceitando ainda as entregas. Então, assim, por favor, né? Não percam esse horário para a gente não perder todo esse empenho que foi aqui, né? Eu adorei tudo que foi feito. Hoje eu vejo tudo com outros olhos. É incrível como abre a visão. Obrigado mesmo. Ai, poxa, muito obrigado. Isso é muito verdade, né? Depois que a gente. Essa coisa de abrir os olhos, né? Pra mim também foi muito assim. Mas que, que, que bom, fico muito feliz mesmo que, 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 que serviu, né? Assim, que ajudou nisso. E aí, então, assim, só pra gente fechar mesmo agora. Lembrando que, né, a gente tem a entrega até hoje, até o final do dia, até 23h59, até o último minuto do dia. E, e aí, então, bom, queria fechar com um parabéns para vocês que ficaram até aqui, porque produziram as suas histórias e que estão produzindo o seu próprio livro, né? Assim, vai ter um livro com as suas histórias. E aí, também vale agradecer a Secretaria de Cultura, né, pelo apoio através da Lei Aldir Blanc, que foi o que possibilitou esse curso, né. Então, agradecer a todas as pessoas envolvidas, né, nesse processo e também, né, agradecer a vocês que ficaram aqui, que estão aqui, né, que participaram, que interagiram, que se empenharam e produziram, né? Então, parabéns pela publicação. Parabéns a todos, isso mesmo. Ah, então, gente, é isso, né? Esse é nosso último encontro. E muito obrigado pela companhia de todos, né? Durante todo esse tempo. Parabéns e boa sorte. Eu senti falta. Puxa, eu também. Os pedidos são sempre difíceis, né? É, bom final de semana para todos. Valeu, gente. Ó, foi muito bom. E a gente vai depois aí tentar se reunir de alguma forma. Quem sabe, não sei se vocês animarem, bater um papo e ver esse quadrinho pronto aí depois também, alguma coisa assim, e comemorar. Com certeza, com certeza. Ah, Adorei a ideia. E parabéns, gente. parabéns, gente. Adorei as aulas. Obrigado. Parabéns a todos e parabéns para você por ser excelente professor. Ai, poxa vida. Que isso, muito obrigado. É, muito obrigado. Bom dia dos namorados para todo mundo. É uma noite de leitura, né? Uma abertura. A gente pode pensar isso mesmo, né? Como uma coisa mais extra, assim, né? Da gente, até, quem sabe, por conta própria, né? Assim, fora do curso, produzir uma nova, não sei, né? Fica pro futuro. Mas, gente, assim, mais uma vez, né? Parabéns. Muito obrigado. Foi maravilhoso. E feliz dia dos namorados, né? Então, então assim, pra fechar mesmo, né? Foi fantástico. E boa sorte, né? No que vier pela frente. Tem muita produção, com certeza, né? Eu espero que tenha. Bom, gente, ó. Tchau, tchau. E muito obrigado.